Oi, turminha, tudo bem? Hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos aprofundar um pouquinho do que nós já vimos lá em história, tá? Olha só, a chegada dos africanos. Por 30 anos consecutivos, os portugueses tiveram grandes lucros com a exploração e comercialização do pau-brasil por toda a Europa. A partir de 1530, iniciou aqui no Brasil um novo processo econômico, o ciclo da cana-de-açúcar, ou seja, a produção de açúcar para atender a uma nova demanda comercial. Diante das dificuldades em escravizar os indígenas, os portugueses trouxeram os africanos para trabalhar como escravizados lá nas lavouras de cana-de-açúcar e também nas unidades de produção de açúcar, chamadas de engenhos, os quais eram localizados na região nordeste, próximo ao litoral. Aqui nós temos lá uma pintura, né? Chama Recife Itamaracá, olha só. E mostra a obra de arte retratando o cotidiano de um engenho na produção açucareira, certo? A produção açucareira, ela exigia um trabalho mais qualificado, desde o preparo do solo, realização do plantio e colheita, até o processo de transformação do caldo de cana em um bloco de açúcar de cor amarelada para ser comercializado para a Europa. Muitos povos africanos dominavam técnicas de plantio, criação de animais, mineração, metalúrgica, construções, entre outras, o que foi fundamental para a produtividade dos engenhos e também para o aperfeiçoamento de outras atividades econômicas essenciais para o desenvolvimento do território. Então, olha aqui, a obra de arte retratando o trabalho de africanos no calçamento de uma área urbana. Os africanos escravizados foram trazidos de diferentes regiões da África. Lá pertenciam a diversas etnias. Nós vimos lá o que é etnia, né? Tendo, portanto, características físicas e culturais distintas, como crenças e línguas. Observe no mapa o fluxo de migração dos africanos de suas regiões de origem para o Brasil. Olha só, veio de Guiné, da Nigéria, de São Tomé e Príncipe, do Congo, da Angola. Então, são diversos lugares da África em que foram trazidos. E em cada lugar, aqui no Brasil nós temos, por exemplo, no Nordeste, nós falamos a mesma língua, mas não tem um sotaque diferente? Lá eles falavam línguas diferentes e acreditavam em coisas diferentes. Estima-se que cerca de 4 milhões de africanos, homens, mulheres e crianças, foram trazidos à força para diferentes localidades do território brasileiro em grandes embarcações marítimas chamadas de navios negreiros. Muitos morriam durante o longo trajeto em razão da falta de alimentos, de água potável e das condições precárias de higiene, a qual favorecia a proliferação de inúmeras doenças. Nós estamos numa pandemia e o principal meio de evitar o contágio é a higiene das mãos, lavar as mãos, tomar banho toda vez que entra e sai de casa. Por quê? Porque a higiene, toda vez que nós lavamos, todos os vírus e bactérias que estão nas nossas mãos, eles são lavados juntos, somem, né? A escravidão dos povos africanos no território brasileiro durou mais de 300 anos até a sua abolição em 1888. Eles eram privados de liberdade e da convivência com a família, sofrendo inúmeras violências físicas pelos seus senhores. E não se enganem, tá? A princesa Isabel não foi a grande heroína assinando lá a Lei Áurea abolindo a escravidão, certo? O Brasil foi o último país das Américas a libertar os escravos e só fez isso por pressão de outros países que já haviam libertado
e que se viu aí obrigado a fazer isso, porque senão ia sair como vilão da história, certo? Os africanos trouxeram consigo a sua cultura, a música, a dança, a culinária e a religião. Um prato famosíssimo que veio, inclusive, dos escravos e a gente ama, é a feijoada, tá? A feijoada era o seguinte: os senhores de engenho deixavam para eles comerem as piores partes do porco. O pé, o rabo, o focinho, a orelha. E eles tinham feijão. Então, daí surgiu a feijoada. E técnicas de trabalho, as quais foram fundamentais para o desenvolvimento econômico do território. Pelo processo de miscigenação, que nós já vimos o que é, tornaram-se parte essencial da formação da população brasileira. Quilombo, resistência contra a escravidão. O que foi o quilombo? Desde o início do processo de escravidão, muitos africanos escravizados lutaram pela sua liberdade, fugindo para o meio da mata e construindo os quilombos. A palavra quilombo na língua banto, de origem africana, significa povoação. Os quilombos eram espaços de resistência e habitacionais com desenvolvimento social e econômico. Seus integrantes lutavam contra a submissão, exploração e maus tratos resultantes do sistema colonial escravista. O Quilombo dos Palmares, que foi criado em 1590, estava localizado no estado de Alagoas e foi o maior povoado de resistência do Brasil. Com mais de 20 mil habitantes, ele resistiu por mais de 100 anos contra a opressão da escravidão no Brasil. Em 2007, foi inaugurado o Parque Memorial Quilombo dos Palmares por meio da Fundação Palmares e do Ministério da Cultura, com o objetivo de preservar e difundir a história de resistência à escravidão. Lá foram construídas em tamanho real diversas moradias e locais que remetem ao modo de vida dos habitantes de um quilombo. Então, olha só. Vista da réplica da casa de farinha e de moradias construídas com técnicas indígenas no Parque Memorial Quilombo de Palmares, no município de União dos Palmares, em Alagoas. Muitos conhecimentos indígenas foram aplicados nas construções de quilombos e na execução das atividades extrativas atrelada à preservação do ambiente. As comunidades quilombolas. Muitas pessoas imaginam que no final do processo de escravidão, os quilombos acabaram. No entanto, segundo dados da Fundação Cultural Palmares e do Ministério da Cultura, há mais de 3.500 comunidades quilombolas remanescentes dos antigos quilombos, podendo chegar a 5.000. Estas comunidades preservam a cultura de seus antepassados por meio de suas crenças, festividades e técnicas de trabalho atreladas à preservação da natureza, uma vez que para muitos quilombolas, os recursos naturais são essenciais para a sobrevivência e preservação do seu modo de vida. Então, olha o preparo de farinha aí da comunidade Calunga de Sacuri, em Monte Alegre de Goiás. Agora vem as atividades. Sobre os navios negreiros, marque um X nas alternativas corretas. Então, vocês vão ler e marcar o X na alternativa correta. Número 2. Os africanos escravizados que chegaram ao Brasil falavam a mesma língua? Tinham a mesma cultura? Explique. Cite alguns exemplos de contribuição dos povos africanos para o desenvolvimento do território brasileiro. Qual a importância dos quilombos? Lá no material de apoio, há uma atividade sobre as comunidades quilombolas. Então, eu vou deixar aqui até a página 14, tá? E essa aqui, a número 5, vou grifar aqui para vocês verem, ó. Vou dar uma... Essa daqui... Opa! Peguei errado, hein?
Vamos lá. Essa daqui é pra vocês tirarem foto e postarem lá no grupo pra mim, tá bom? Um beijinho e até a próxima. Qualquer dúvida, me procurem. Tchau!